Na Bíblia, poucas pessoas gozaram de um privilégio de estar a sós com Jesus. Pouquíssimas passagens bíblicas nos mostram que até mesmo os discípulos conseguiam estar com ele em momentos particulares, onde era só Jesus e o indivíduo. Jesus estava sempre envolto em muita gente, ao redor de muita gente, sempre muito ocupado. Havia muitas demandas, né? Até os 30 anos, enquanto ele vivia uma vida ordinária, comum. Mas quando ele começa a mostrar quem ele é, quando o extraordinário começa a fazer parte de sua vida, ele já não consegue mais muitos momentos de tranquilidade. Você vê que quando ele quer ficar a sós, ele precisa se retirar para um monte, ele precisa criar um ambiente pouco interessante para as pessoas, que não seja muito confortável para essas pessoas. Por que é que ele se isolava? Porque o monte era mais poderoso? Não. Por que é que ele ia orar na madrugada? Porque quando ele fazia assim, diminuía a intenção das pessoas de acompanhá-lo. Porque era madrugada, era perigoso lidar com algum animal selvagem, era muito frio a madrugada normalmente. Então, ele tomava algumas decisões muito simples para buscar ficar sozinho. Mas todas as vezes que ele vinha para os lugarejos, para as pequenas cidades, inevitavelmente ele estava envolto nas multidões. Ou seja, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar face a face com Jesus sozinhas. E hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas passagens, só para que possamos refletir um pouco sobre elas. Dois encontros, uma mulher e um homem. Meu propósito é trazer uma visão universal, é mostrar que para Deus, todos nós, independente de homens ou de mulheres, receberemos dele a mesma oportunidade de mudarmos de vida. Eu tenho mostrado sempre para a igreja que desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, quando os dois cometem erros e cada um, certo, se tornam responsáveis por Deus de seus erros. Deus está falando de igualdade. Quando olho para um pouquinho mais à frente no Gênesis e vejo a hora da instituição da oferta, eu vejo duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Olhamos um pouco mais à frente, nós vamos ver as oportunidades sendo concedidas de forma igualitária. Você olha para a cruz do Calvário e o que você vê? Duas pessoas. O que você vê no centro? O Salvador. O que ele pode? Salvar as duas. O que ele faz? Salva uma. E por que ele salva uma? Porque a outra não tem muito interesse em vida eterna. O que a outra quer é descer do madeiro e continuar sua vida. Ele não consegue entender. Não era maldade do ladrão da esquerda. Ele simplesmente não conseguiu compreender a proposta que lhe estava sendo oferecida. Mas ela estava sendo oferecida. Quando nós olhamos para isso, é importante enxergarmos que Deus nos concede oportunidade. O grande problema é que a sua história não começou em você. Ela pode ter começado, e certamente começou, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô. Então tem muitas pessoas que tomaram decisões anterior a você. E essas decisões, talvez, elas não foram compatíveis com a pessoa que está do seu lado. Então hoje você pode ver alguém que parece ter mais vantagens do que você na vida. Mora numa casa melhor, já pode andar num carro, tem um posicionamento intelectual melhor,
pode usufruir de algumas coisas que quando você olha, você diz: poxa, mas não é certo isso que eu estou vivendo. Poxa, hoje eu moro numa comunidade carente, numa palafita, e o fulano pode morar numa Alphaville. Beleza, legal, você tem total razão. Mas vamos buscar um pouco atrás, 2 ou 3 gerações, e vamos descobrir de onde é que os bisavós daquele que estão ali no Alphaville vieram. Às vezes da mesma cidade que veio seu bisavô. Às vezes eram até vizinhos, estudaram na mesma escola. Então é muito importante nós entendermos uma coisa, se você quer caminhar com Deus, é que Ele é justo. É muito importante entendermos que a Bíblia diz que o Deus é amor, 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 amor. Mas, e o que é fogo consumidor, que Ele também é? E o que é justiça, que Ele também é? Será que muitas vezes eu não estou tentando manipular uma informação para que ela me favoreça? Então eu quero te mostrar rapidinho, sabe? Porque hoje eu quero mostrar para você a samaritana, porque o meu assunto hoje é água, é isso. Samaritana e Nicodemos. 2 pessoas que conseguiram o que poucos conseguiram, estar a sós com Jesus. A samaritana consegue estar a sós com ele no poço de Jacó. Nicodemos consegue estar à noite com Jesus, pois vai abordá-lo às escuras, aproveitando uma oportunidade. Você pode ver, o único a narrar a história de Nicodemos é João, provavelmente porque Jesus contou para ele o fato que aconteceu. Sabe quem veio me procurar ontem? João, o Nico. Falei com ele assim, 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 assim e assim. Mas os dois, para nós, quando nós olhamos para a água, o que é água para nós? Algo tão banal. A gente estava passando ali agora, com essa chuvada, a pressão do cano aumentou. Tem um cano quebrado ali, certo? Se uma água daquela dali, aquilo que tem ali, vazar naquela quantidade o tempo inteiro, certo? Em alguns lugares do percurso do Egito até Israel, vira uma cidade. Nós não sabemos o que é água. Quando a Bíblia fala de água, para nós é aquilo que sai na nossa torneira. Você está entendendo? Tem uma historinha que, se você parar em alguns lugares na caminhada do Egito para Israel e for comprar uma Coca-Cola, ela custa $5. E 1 litro de gasolina pode custar 60 centavos. Estou só usando uma linguagem aqui, ok? E aí tem uma história de um cara que reclamou e disse: amigo, isso é um absurdo. Uma Coca-Cola custar $5 e 1 litro de gasolina 60 centavos. Aí o balconista veio, colocou o litro de gasolina e falou assim: então bebe. Aí você vai descobrir porque o preço daquilo que se pode beber é tão caro. Todas as vezes que a vida vai se estabelecer, a primeira coisa que se descobre é se naquele lugar tem água. Se você não sabe, Jesus ficou 40 dias sem comer, mas teria morrido depois de 3 dias sem água. Quando a Bíblia fala de água, ela está falando de vida, de oportunidade, de crescimento, de expansão. Onde a água está, por isso o Jordão, você vai olhar na Bíblia, sempre você percorre lá, e você vai descobrir o que é que a água pode fazer. Então essas 2 passagens rapidinho, certo? Que eu quero refletir com você. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, que batizava mais discípulos que João,
Ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto ao herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Há parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó. A herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que, além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo
que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos. O Senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o Senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o Senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o Senhor não tem como me dar água, porque se o Senhor tivesse como me dar água, o Senhor já teria bebido. Eu vou falar para o Senhor: o poço é fundo, e eu não estou vendo o Senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E Ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Porque é isso. Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz? Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz? Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede, e quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora, e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água, que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor: eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus.
Então ela deve estar falando, puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado. O senhor sabe quem eu sou. O senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pensa num troço absurdo, é o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários, vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só. Quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois a mulher o seu, era com cântaro que ela ia fazer o quê? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens. Gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também? Sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. Ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não? O Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você não, Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então eu quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho. Certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha. Sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria. Foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pai. Jesus olha para o nosso futuro, gente.
Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Quando você olha para essa mulher, você descobre um evangelho que pode mudar pessoas na hora. Porque tem gente que muda na hora. Deixa tudo para trás, passa a ler a Bíblia, a orar. Tem gente que muda instantaneamente, sim ou não? E de forma descarada. Mas esse não é o único modelo. E aí eu quero te mostrar o outro camarada que também encontrou com Jesus sozinho, o tal do Nicodemos. O assunto também ainda continua sobre água. Só que não é uma água para beber, é uma água para tomar banho. A água do Nicodemos, certo? É uma água simbólica que Jesus está falando. E coloca aí João 3:2. Note que eu peguei os dois textos para ficar fácil. João 3 e João 4. Que depois fica fácil você conferir em casa. Lê essa história. João capítulo 3, verso 2. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Preste atenção. O que ele tem? Sede. Mas pastor, que sede? Ele não tem cântaro, ele não tem corda, não tem água aqui. Nicodemos tem uma questão na sua mente, ele não consegue entender. Quando a Bíblia diz sede e fome de justiça, ok? Ela não está falando de uma sede de água. Então é uma linguagem figurada. O que nós estamos vendo é um homem que ele tem sede. Ele quer respostas, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está olhando para Jesus e as coisas não estão se encaixando. Então ele aborda Jesus e consegue fazer isso sozinho. De noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: Nicodemos, certo? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz: mas como pode ser um homem velho nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer? Aí Jesus usa a água. Não, aquele que nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Preste atenção, porque a água está aqui agora e numa outra posição. Ok? Jesus está falando literalmente sobre o batismo, sobre um momento de arrependimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento, na questão de igreja. A dificuldade de nos arrependermos. A estrutura é tão comum, é tão normal. O que as pessoas fazem se tornou tão comum que a mente, ela está com dificuldade de ser confrontada. Então hoje as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Se arrepender por quê? Por que eu preciso? O simbolismo do batismo, ele me diz assim: eu fiz algo de errado? Fiz. E o que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Quando eu desço as águas, eu declaro que a partir de agora, eu sou um homem, certo? Que me propus a viver uma nova vida em Cristo, com Cristo. Uma água que vai me purificar, pegar meu passado e jogar fora, e agora me conscientizar de que eu preciso, dentro da palavra de Deus, ok? Ver a minha história mudando. A diferença de Nicodemos para mulher samaritana é a mudança. Quando você lê aqui João 3, a história acaba e Nicodemo vai embora para casa. Ele não vai buscar ninguém, ele não vai fazer nada, ele não vai voltar. Aliás, você não vai ver Nicodemo de novo voltando para Jesus. Não há registros. Mas coloca para mim aí, eu acho que é capítulo 7 de João, verso 51. Bota aí, eu acho que é isso. Isso. Volta um pouquinho no 50 para ver se aparece o nome dele para o pessoal
entender. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, agora o 51, porventura, condena nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Verso seguinte, responderam-lhe eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte, e cada um foi para sua casa. A história do Nicodemos sempre é assim com Jesus. Termina, cada um foi para sua casa. Jesus foi para dele, Nicodemos foi para dele, e parece que não aconteceu nada. Nesse texto de João 7, estão acusando Jesus de ter demônios, de ser um charlatão. Nicodemos então entra e diz, gente, presta atenção, nós não tratamos as coisas assim. Não é assim que tratamos. Vamos trazer Jesus aqui e vamos ouvi-lo. Aí os outros disseram, o que é isso, Nicodemos? Não há necessidade disso. Olha para as escrituras, da Galileia nunca surgiu profeta, cara. O que é? Nicodemos calou a sua boca e foi para casa. Ele é crente? Não sei. Porque o modelo de crente que nós estabelecemos são aqueles reativos momentâneos. É a mulher samaritana, é quem vai para o embate. Capítulo 19, verso 38, por aí, irmão, me ajuda aí que eu estou terminando. 38, 39, é por aí. Isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, discípulo de Jesus mais, ele estava andando com quem? Com quem? Vamos lá, bota o verso seguinte, depois eu volto nisso, só para você entender. Foi também? O José de Arimateia estava andando com quem? O José de Arimateia era discípulo de Jesus, porém, ele andava com, que provavelmente era discípulo de Jesus, porém, aprenda uma coisa, tem lugar e ambientes que você pode viver com Jesus explicitamente, e tem liberdade para falar, e dá para expor como uma mulher samaritana, mas tem lugar que não dá para falar, tem ambientes que não dá para seguir o mesmo modelo. Só que se pessoas não seguem o mesmo modelo, inevitavelmente nós tratamos ela de forma diferente. Quando nós olhamos para essa história, esse é o Nicodemos, o mesmo que estava no capítulo 7, o mesmo que estava no capítulo 3, o mesmo. E ele encontrou com Jesus e teve uma transformação. Mas como ela não segue o padrão, e é esse o problema. Hoje nós precisamos de pessoas cheias de Cristo, para estar em todos os lugares mais tímidos que você, para falar e para expor, tem que ser um pouco mais delicado, ok? Ambientes um pouco mais desafiadores, que você precisa de uma estratégia muitas vezes oculta. Ah, mas não pode. Ah, não pode. O diabo pode vir de lá para cá trabalhando de forma oculta, trazendo pessoas cheias dele para dentro de igrejas. E nós não podemos sair daqui cheio de Deus para outro lugar para mudarmos a história. Então descubra a maneira que Deus quer te usar. Se o ambiente dá para ser explícito, seja explícito. Seja como uma mulher, largue tudo, vá até lá e diga, eu achei alguém que mudou a história da minha vida. Mas o Nicodemos não disse, gente, eu conversei com ele de noite, sozinho, só eu e ele. O Nicodemos falou isso? Porque se ele falasse, ele seria expulso do local. Hoje, todas as áreas, sabe por que as artes estão o que estão? Porque os cristãos não foram para elas, porque preocupados com a persuasão que ela poderia fazer na sociedade, disseram que as artes eram do demônio. A política é do demônio, o sexo é do demônio, o dinheiro é do demônio, é tudo do demônio. E sobrou o que para a gente? É igual quando eu fui fazer a igreja e pintei de preto. Aliás, que nem é preto, é cinza. Certo? Mas aí, nossa, que é isso?
Bom, se a gente pintar de amarelo, diz que é do Zé Pilintra. Vermelho é da Pomba Gira. O branco é do Espiritismo. Então eu não tinha cor para pintar. Porque qualquer cor alguém tinha dono. E pastor, por que você pintou de preto? Porque esconde as imperfeições, é mais barato aqui, é alugado. Não precisava dar um grande... É só isso. Não, eu vim aqui, um menino, que ele parecia um inferno. Não, inferno é a sua mente. Aí para onde você olha, você vê a escuridão. Nós temos que quebrar, é isso aqui, gente, transformável pela renovação da vossa, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Então eu não sei como é que Deus mudou a sua vida. Pare de falar, você mudou rápido, espere o outro mudar. Às vezes a senhora entra, se converte, seu marido muda da noite para o dia, e a senhora vem arrastando, mudando. Às vezes é a senhora que mudou na hora, porque tem áreas que um muda mais rápido que o... E isso é extraordinário. Então vamos sair daqui para viver o Cristo. Pastor, o senhor não vai falar, falta 5 minutos de política hoje? Não vou. Nós só vamos orar. Se ganharmos no primeiro turno, eu não quero mais política na minha boca e nem na minha rede social, porque eu não estou aqui como pastor para ficar falando de política. Mas pastor, o senhor já falou. É claro que eu falei, eu tinha que entrar no ambiente. Tá certo? Hoje fiz minha última postagem, tirei uma foto com essa dona, postamos, cumprimos lá nossa obrigação de cidadania, porque eu sou pastor, posso falar de nada, tudo que eu falo eu sou pastor. Falo de sexo, não posso falar que eu sou pastor. Pensa se eu fosse falar com ela, amor, vamos fazer sexo, e ela falasse, ô Cláudio, você é pastor. Você não pode falar disso comigo não. Olha o Cláudio no sal. Aí eu vou falar de política, eu vou falar tudo que eu for falar, eu sou cidadão. Então nós vamos orar, nós já votamos, amém? Amém. Então se você é esquerda, se você é direita, nós somos irmãos. Uns, certo? Pensa de um jeito, outros pensam de outro, e aqui nós não temos nada disso não. Certo? Quem ganhou, eu falei, Deus até cobrou algo de mim, muito, na live, eu estava na live, quando eu falei assim, não sai da minha boca uma oração para que o Lula ganhe. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas também nunca saiu uma oração para ele ficar curado e se converter. Falei, sangue de Jesus tem poder. Terminou, eu falei, Senhor, cura aquele homem. Porque fala sério, às vezes infecta a nossa mente de um tal ponto que a gente até não se comporta mais como cristão. Então nós vamos orar. Eu não tenho medo das urnas, porque pensa num negócio maneiro, é urna. Se você deixar ela quietinha, ela só computa, só faz a contagem. Eu tenho medo de gente. Aliás, eu tenho medo de pessoas sem gente dentro, porque tem um montão de pessoas que não tem gente, são pessoas, não sei como é que eu usaria a palavra, mas sem gente. Então nós vamos orar por nossa nação e principalmente orar para que Deus nos use, certo? Ou como usou Nicodemos, ou como usou a mulher samaritana. Tem sede, vinde às águas. Fique de pé. Acabou o culto, por favor, você vai embora. Porque eu vou pregar de novo, pensa. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas tem algo de valor seguro. Ah, pastor, aqui o senhor não faz apelo, eu queria caminhar com Jesus. Atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala com as cadeiras. Se você quiser caminhar conosco, dá um pulinho lá. Ah, mas não tem que confessar publicamente. Fica tranquilo que quando você tiver certeza de que é isso que você quer, você vai vir aqui e vai fazer essa profissão de fé, ok? E não adianta fazer agora sem ter certeza e nem saber o que quer muitas vezes, e a gente te instrui depois. Feche seus olhos e dá uma ajuda aqui, alguém no teclado, por favor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos mostra aqui muito mais do que o H2O, a água, que simboliza a vida. Onde tem a vida está envolta as águas, ao redor delas. Mas nós não precisamos apenas seres humanos, os outros seres, basta o H2O e é suficiente.
Mas a nossa alma precisa de uma outra água, que todas as outras criaturas não têm necessidade, mas nós temos. E essa água, que é exclusiva do homem, nós só a alcançamos em Cristo. Por isso, Pai, queremos ser felizes, mas que venhamos entender que não há felicidade sem uma alma preenchida pela Tua presença. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, e que o reconhecimento dessa necessidade faça com que Te busquemos, venhamos Te receber, ó Pai, como Senhor e Salvador de nossa vida. A transformação pode acontecer rápida, explícita ou vagarosa, como a de Nicodemos, mas o importante é que ela aconteça e que andemos de fé em fé, de glória em glória, onde o amanhã será melhor, mais promissor do que o hoje. Toma nossa nação nas Tuas mãos. Já fomos às urnas, votamos e sabemos que o Senhor não decide quem é o presidente. O Senhor apenas já sabe, mas o Senhor não vota. Quem decidiu o presidente foi o povo, e não foram os evangélicos, porque eles são minoria. Quem vai eleger o presidente são os cristãos. E como cristãos, nós somos maioria no nosso Brasil. Guarde as nossas urnas, guarde as apurações, nos livra, ó Deus, da intervenção humana, e que seja o novo presidente ou que continue aquele que o povo escolheu, mesmo se o povo escolheu errado, ó Pai, que seja o que o povo escolheu, não o que um grupo pequeno de pessoas que tem o poder, porque no céu tem alguém mais poderoso do que eles. E é isso que nós pedimos para a nossa nação, a olhar os nossos vizinhos com um sistema próximo do que eles querem instaurar no Brasil. Nós já vimos que não está dando certo, Pai. Que a Tua misericórdia se estenda sobre a nossa nação. Abençoe a todos. Leva-nos aos nossos lares, guardados por Tuas mãos poderosas. Livra-nos de todo o mal. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: amém. Deus abençoe, vá em paz. Fazer algumas reflexões sobre esse livro tão pequenininho do Velho Testamento, Rute capítulo 1, verso 1. Isso, olhe para a tela aí se você está sem. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós, às vezes, somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi, e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar
com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado, ouvindo isso, não se misture com moabitas, não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim, por favor, houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém, a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair, ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável? Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios. Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha. Mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal. Meus filhos estudavam em colégios particulares.
Tudo bem, está certo. Dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu não tinha mais como pagar aquele colégio. Não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu deixaria uma dívida acumular, veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo, ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público, mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer, quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento. É o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar num ambiente desafiador. Perdi o emprego, eu moro de aluguel. E agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes mudar não é agradável, não é fácil, mas se é o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner. Lá é o único lugar que tem comida. Então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade. Eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso, e precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso e isso e isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões, às vezes, extremamente desagradáveis, principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é, mas está ameaçando o seu casamento? Descubra, ou então casa com seus amigos, entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa, e deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó.
Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui um colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo. Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado. Vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso, não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser, não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros, depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então, às vezes, vão na outra igreja ali, pegam o emprego. E assim vai. Então, tem mudanças que elas não são agradáveis. Mas nós que somos responsáveis, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3 lê para mim, que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não. Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas. O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta. De repente, um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara, esses dias, chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira, não. No posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à Igreja Batista, ele estava passando, caiu uma jaca nas costas dele aqui, menino. Uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo. Deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo. Chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer... Você não fez nada para ter nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças. Mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso. Muitos dormiram um dia
com uma estrutura econômica toda estabelecida, e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos, o Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem. Deixa eu te dar uma noticiazinha. Eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção. Só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4. Coloca, por favor. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora, com a morte do pai, o chefe da família, os 2 rapazes, tá certo? Vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade. Nós ouvimos isso durante o Covid. Se prepare para viver o novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, esta família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora? É que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe. Porque mamãe agora está vivendo com outro homem. Papai agora está vivendo com outra mulher. Ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo. Ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo. E eu estou sofrendo. E está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho. Uma perda. E agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho. Porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona. Entendeu? Funciona desse jeito. Tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar,
a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil, foi difícil. Você acha que eu não entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim: só vai sair depois que comer. Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí e a cueca que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona. A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais, se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom. Você gostaria que ele tivesse ido embora? Não. Foi desagradável? Sim, mas ele foi. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais. Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa, você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio, normalmente também vai perder as visitas, os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver, é uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram, e o que aconteceu? Morreram. Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, Eu vou aqui eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem 1, 2 ali. Tem mais aqui? 3. 3 viúva. 4 viúva. 4 viúva. 4 só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aqui, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok?
Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstância. Adaptação é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha. Está faltando endereço? A gente envia missionário. Pode notar. Entende? Você tem que se adaptar. Está certo? A igreja da parede escura. Não sei quem arrumou essa história de cor, porque não pode usar cor nenhuma. Ah, vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então, trabalhe, adapte-se, viva. Porque o Senhor é contigo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu? Ah, pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação. Há uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais, principalmente. Nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe, vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são duas noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer, na verdade, é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger
esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura. É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Rolha de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menino que você queria namorar na escola? Que a menina falava, sai pra lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cílio? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Abraçava a travesseira. Isso, bananeira, essas coisas. Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mãe! Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com o meu, a minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos. Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Aquele ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona. E toma-lhe gelo, E a guria mesmo estava lá pulando de novo, esqueceu até. Eu falei, agora, só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável. Entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependentes. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava, minha mão, estava bem assim. Aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho. Tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer! Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas.
É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina leva, dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você lá de longe. Te arrebento, garoto! E você ficava chorando, andando assim para lá e para cá, desesperado. Entrou em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa, não corre atrás. Ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí, isso aí. E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita para ver. Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você está rindo, mas é sério. Ele já tem. Gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que. Me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava. Sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do... Então vamos botar essa nova geração. Umas mães bobas. Meu menino. Não pula, não. Pula, garoto, pula. Alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar. Porque pai é assim, né? O menino pula. Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18. Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora. Não dá para ficar comigo, eu sou velha demais. Não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo. E quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia
a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel: eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar, não, sua postura? Então tá bom. Então troque sua liberdade por uma gravidez sem um marido. É o que a gente vê acontecer com algumas adolescentes. Agora eu me arrependi, mas agora a porta do arrependimento fechou. Mas Deus vai perdoar uma adolescente que engravida? Claro que vai, mas o bebê não vai perdoar. Ele precisa de tempo, cuidado, carinho, recurso, que ela já vai descobrir que não pode mais oferecer a sua vida. São portas que se fecham. Você recebe inúmeras oportunidades para se relacionar de forma íntima com Deus. Não quer, vai sentar na igreja perto de quem não deve, quem vai roubar sua atenção, quem vai envolver você em fofocas, em situações desagradáveis. Mas inúmeras vezes você recebeu uma direção de Deus de que não era ali, era para mudar, mas quando a porta se fecha para os negócios, se fecha para o casamento. Já faz tempo que seu cônjuge está dizendo a você que essa porta está fechando. Você não acredita que vai fechar? Então espera. Espera. Uma hora a porta fecha. Então, a verdade é que a vida é sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu. Ela é sua. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. Agora, a verdade é que suas decisões sobre trabalho, família, casamento, filhos, fé, elas precisam sofrer mudanças, adaptações temporárias, adaptações permanentes, correções de rota, mas a vida é sua. E hoje o que eu mais tenho visto como pastor é o seguinte: são gente que vão morar no céu. A gente vê o coração da pessoa. E pelo coração a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vê nitidamente que aquela pessoa vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada no casamento. Vai sofrer com o filho até o último dia de sua vida, porque não criou um filho, criou um dependente. Então todas as decisões do filho sempre reverbera
aqui. Então o filho nunca conseguiu virar uma flecha para ir embora. Ele é sempre uma flecha na aljava, ele nunca foi arremessado. Então as pessoas vão para o céu com uma vida bem ruim aqui na terra. É a maioria das... Eu vejo isso. Porque nós temos duas coisas a nosso favor, irmãos. E eu encerro aqui. A graça. O que é a graça? A graça é a bênção de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Mas de Deus nós também temos a misericórdia. E a misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Mas a vida é sua, o casamento é seu, o filho é seu. O que dói hoje para você corrigir seu filho, também doía nossos pais. Mas eles toleravam a dor e nos colocaram onde nós estamos. Hoje nós estamos lutando contra todo um sistema. Vocês viram essa semana, acredito eu, alguém que se enxerga de um jeito, tá certo? E não tem problema nenhum em você se enxergar de uma forma. Como eu disse, a vida é sua. Se você se enxerga um homem sendo uma mulher, se você se enxerga uma mulher sendo um homem, você tem todo o direito de se ver dessa forma. Ele é seu. Mas quando você quer estabelecer um relacionamento de respeito, de que para que alguém te respeite, precisa desrespeitar a si mesmo, isso começa a gerar problema. E o pior, quando alguém quer pegar a forma com que se vê e transformar isso numa lei, se você pensa que não tem nada a ver com você, é porque você não sabe que se isso virar lei, isso vai ser ensinado na escola de seus filhos e de seus netos. Então, às vezes, eu acho que hoje não existe mais isso, mas antigamente era muito comum. Alguém anunciava o aumento do combustível. Você encontrava alguém que dizia assim: eu quero lá saber de combustível, rapaz. Eu nem carro tenho. Ele nunca teve a noção de que o alimento dele é transportado pelo combustível, porque sucatearam as nossas ferrovias. Porque se as ferrovias do nosso país funcionarem, elas quebram as empresas de caminhões e de pneus. Então é muito mais profundo e complexo, né, do que se possa imaginar. E que aumente isso, aumente aquilo, crie isso, crie aquilo, o que tudo isso vai exigir de nós é uma nova adaptação. Fique de pé nesse momento, porque é para esse dia a dia que nós vamos já já. E que o Senhor seja conosco nessa caminhada, nos fortalecendo, para que possamos entender que somos responsáveis por nossa casa, pelo futuro de nossa família, pelo nosso casamento, e vamos viver as mudanças que forem necessárias para guardarmos a nossa casa e a nossa família. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus.